rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Galera, é o seguinte, hoje eu quero trocar uma ideia com você. Vamos imaginar aqui que a gente está no botequim na beira da rua, você tomando tua cervejinha, eu bebendo aqui meu refri, que eu não bebo, bebendo meu suco, trocando uma ideia, batendo um papo. É uma ideia que eu quero trocar com você, um papo que eu quero bater com você, torcedor do Botafogo, para a gente analisar tudo o que está acontecendo dentro do nosso clube, para a gente analisar o cenário que está implantado dentro do nosso clube. E eu quero saber de você o que você acha, se você concorda comigo, se não concorda. Vamos bater esse papo? Vamos trocar essa ideia? Então vamos lá, galera. É o seguinte, galera. O Paulo Autuori chegou no Botafogo, né? Chegou no Botafogo, aceitou o convite do Botafogo para ajudar o Botafogo e veio ser o treinador do Botafogo no Campeonato Carioca. Paulo Autuori andou dando umas entrevistas aí na Botafogo TV, falando que o Botafogo não iria mais contratar jogadores sem critério. Simplesmente o Botafogo contratava jogadores e jogava lá para o treinador se virar. Quando ele assumiu o Botafogo, ele deu uma entrevista falando isso, ó. Não vamos contratar mais jogadores sem critério, não vamos mais contratar jogadores apenas para dar uma resposta para a imprensa ou para o torcedor. Nossas contratações agora serão contratações técnicas e se não tiver condições de contratar esses jogadores, a gente vai achar a solução dentro do elenco, na categoria de base, buscando a solução para os problemas que a gente possa estar enfrentando. Beleza? Beleza. Paulo Autuori botou essa regra quando ele chegou. E isso mexeu com algumas coisas dentro do Botafogo, porque a gente sabe que tem muitos empresários que usam o Botafogo como vitrine para poder colocar seus jogadores e, de repente, conseguir vender os seus jogadores. Tem muitos empresários que usam o Botafogo como cabide. O cara fica pendurado lá sem jogar, sem fazer nada, recebendo. Muitas das vezes não recebe porque o salário estava atrasado e depois entra na justiça e ganha o dinheirão do Botafogo. E o Paulo Autuori chegou e derrubou essa questão aí. Derrubou, não contrata mais sem o meu aval, sem eu achar que o time está realmente precisando. Só que o que acontece? Dentro de campo, os resultados não estavam aparecendo com o Paulo Autuori. Realmente o time fez até algumas partidas boas, mas muitos erros de arbitragem contra o Botafogo, na qual nenhum dirigente, quase nenhum dirigente, veio reclamar. Só quando ficou muito escancarado que alguns vieram falar alguma coisa, mas os caras demoraram muito para vir reclamar sobre os erros de arbitragem contra o Botafogo. E em vários vídeos meus aqui eu cobrava isso da diretoria, porque a diretoria estava muito quieta e o Botafogo sendo muito prejudicado. Parecia que tinha gente lá gostando que o Botafogo estava perdendo. Muitos erros de arbitragem e até de jogadores do Botafogo que falharam individualmente, até coletivamente, entregaram jogos que o Botafogo estava com o jogo na mão para poder somar os 3 pontos e não conseguiu. A gente sabe de tudo isso aí que aconteceu contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra vários outros clubes. A gente teve a oportunidade de ganhar e acabou perdendo, jogadores perdendo gol no final do jogo. Agora mesmo contra o Bahia, o time tinha a possibilidade de virar aquele jogo. Se o Matheus Babi faz aquele gol, o ânimo ali seria diferente, a gente poderia conseguir até a virada, mas infelizmente o resultado dentro de campo não veio. E isso é notório, não tem como negar. Não tem como negar. Começou uma campanha fora Autuori, fora Autuori, fora Autuori da torcida e chegou numa situação que ficou insustentável. E realmente o Paulo Autuori entregou o cargo. Ele entregou o cargo, porque tem informações de que no jogo do Bahia, ao final do jogo do Bahia, ele já tinha até se despedido dos jogadores no vestiário. Ele já sabia que no outro dia ele ia entregar o cargo. Por que o Paulo Autuori entregou o cargo e saiu do Botafogo? Por que ele não continuou como gerente de futebol, já que ele acumulou essas duas funções? O Paulo Autuori acumulava as duas funções, treinador de futebol e gerente também, depois da morte do Valdir Espinosa. Por que o Paulo Autuori não continuou como gerente de futebol? Ele não quis? Por que trouxeram o Túlio, inventaram o Túlio, que ninguém sabia nem onde o Túlio estava? O Túlio tinha sido mandado embora, junto com o treinador lá, o Ney Franco, do Goiás. Por que inventar o Túlio? Por que colocar o Túlio como gerente de futebol quando a gente tem um cara super capacitado para trabalhar nessa posição que é o Paulo Autuori e já vinha trabalhando? Paulo Autuori era muito fácil. Autuori,
vamos tirar você de treinador, vamos deixar você aqui como gerente de futebol para você dar um auxílio, dar um respaldo, dar estrutura para o Lazzaroni poder trabalhar. Tudo que o Lazzaroni precisar, você vai atender. Dentro das possibilidades do Botafogo, a gente vai tentar te ajudar para você ajudar o Lazzaroni a tomar conta dessa história aí. Por que isso não foi feito? Por que trouxeram o Túlio? Porque o Lazzaroni, porque o Paulo Autuori estava brecando algumas contratações de amigos, algumas contratações de empresário amigos? Eu não estou afirmando nada, aqui é uma troca de ideia, um bate-papo, um pensamento, numa mesa de bar que a gente está trocando uma ideia. Será que foi por isso que o Paulo Autuori não continuou como gerente de futebol? A gente fica pensando, né? Se o cara é muito capacitado para isso, se o cara já trabalhou nessa função e trabalhou bem nessa função e na verdade ele veio para trabalhar nessa função no Botafogo? Complicado, né, galera? É um caso a se pensar. Aí, vamos lá, presta atenção. Paulo Autuori foi mandado embora na quinta-feira. Na quinta-feira. Aí o Botafogo anuncia que está tentando contratar Scarpa, está tentando trazer Everaldo, né? Aí quando chega na sexta-feira, a gente acorda com uma notícia de que o Botafogo contratou o Kelvin, jogador que estava no Avaí, foi mandado embora do Avaí, se eu não me engano, segundo informações aí que eu li aí no Twitter, no Facebook, nos grupos do Botafogo aí pelas redes sociais, um jogador que não serve para o Avaí, serviria para o Botafogo. E detalhe, no dia que o Paulo Autuori foi mandado embora, no dia que ele foi demitido ou colocou o cargo à disposição, surgiram vários boatos de que Paulo Autuori não deixou um jogador treinar. Veio gente falar que o Paulo Autuori não deixou um jogador treinar. Veio gente falar que tinha jogador que não gostava do Paulo Autuori, que não tinha um bom ambiente. Como não gostar do Paulo Autuori? Um cara que defende o clube, um cara que defende os jogadores, um cara que vem na entrevista coletiva cobrar da direção salários atrasados. Qual é o jogador que não vai gostar desse cara, meu amigo? Qual é o treinador do Botafogo na história do Botafogo que veio numa entrevista coletiva e cobrou a diretoria que pague os salários? Paulo Autuori, quando o time perdia, ele assumia a responsabilidade na entrevista coletiva. Paulo Autuori botava a cara para bater quando os jogadores perdiam gols, quando os jogadores erravam e a gente tomava gol no final do jogo. Quando ele era perguntado na entrevista coletiva sobre o erro individual de jogador, ele falava: não comento o erro individual, eu acho que errou todo mundo, e se errou, o erro é meu. O cara chamava a responsabilidade. Como agora vem com essa historinha de que tem jogador lá dentro que não gostava de Paulo Autuori, que o clima não era bom. Complicado, né? Aí vem a história de que Paulo Autuori estava vetando contratações como se o cara estava trabalhando no Botafogo, um cara que veio para ajudar. Por isso que eu falo para vocês que vocês têm que prestar muita atenção no que vocês ouvem, de quem vocês ouvem. Entendeu? Aí vem com essa história, será que a contratação que o Paulo Autuori estava vetando e que certas pessoas andaram falando era essa aí do Kelvin? Porra, se é isso aí que ele estava querendo trazer para o Botafogo e o Paulo Autuori estava vetando, é muito certo. É muito certo, é muito correto. Aí é muito estranho, né, cara? No outro dia que o Paulo Autuori foi mandado embora, já chega as contratações de orelhadas, já chega as contratações sem critério, já chega as contratações de empresários que já botaram vários jogadores dentro do Botafogo que não resolveram nada. É estranho, né? Aí você pode estar se perguntando: pô, Marquinhos, mas você no vídeo anterior falou que vai esperar o Kevin chegar, não vai cornetar o jogador. Ué, mas eu não estou cornetando o jogador. Eu estou falando que a torcida está falando nas redes sociais. A torcida não quer o Kelvin no Botafogo. Eu, sinceramente, deixo o cara chegar, deixo o cara jogar e vamos ver o que vai acontecer. O Botafogo não está sem dinheiro? O Botafogo não tem dinheiro para contratar ninguém? Então é esse tipo de contratação que vai chegar no nosso clube. É esse tipo de contratação que vai chegar, é esse tipo de contratação que os caras vão trazer. Os caras venderam o Luiz Fernando, os caras emprestaram o Luiz Fernando por uma merreca que não resolveu nada no Botafogo para trazer o Kelvin para resolver o problema. Os caras venderam o Luiz Henrique, beleza, não estava na mão do Botafogo essa questão, mas pegaram dinheiro porque não foram no mercado e trouxeram um jogador que vai dar conta do recado. Não um jogador que pode dar certo, mas sim um que vai dar certo. Entendeu?
Por que não fizeram isso? Ah, estamos pagando dívidas para o Projeto SA, vai ajudar o Projeto SA, a gente comprou 10% do Babi, o resto do dinheiro foi pago mais dívidas. Que dívidas é essas? O torcedor se pergunta, por que não bota qual foram essas dívidas que foram pagas? Para o torcedor saber o que foi feito com o dinheiro. Complicado, meu irmão. Conversa de bar, nós estamos trocando uma ideia no bar. Esquece que isso aqui é um vídeo. A gente está trocando uma ideia no bar e fazendo questionamentos. Não estamos afirmando nada, até porque a gente não tem nenhuma notícia de nada. E até porque a gente aqui não tem, como se diz, contato com ninguém. Contato que o torcedor, que eu tenho é com você, torcedor botafoguense, aí nas mídias sociais, no nosso grupo de WhatsApp. Mas são questionamentos que a gente fica se fazendo. As coisas começaram a voltar a acontecer no Botafogo, coisas que não aconteciam no Botafogo, coisas que já aconteciam, no Botafogo e que eram muito ruins. Vários jogadores que chegavam, ficavam ganhando dinheiro, recebendo dinheiro e não rendiam nada dentro de campo. Essas coisas voltaram a acontecer. Por que o Cícero está em casa recebendo sem poder jogar? Porque a gente tem que contar com o Luiz Otávio, que pertence a um empresário, e ele tem que estar no banco de reserva para ser usado, porque nós não temos outro cabeça de área, quando nós estamos pagando um cabeça de área para ficar dentro de casa, que tem mais qualidade do que o Luiz Otávio. São questionamentos que o torcedor se faz. São questionamentos que a gente está toda hora aí se fazendo, nos grupos de WhatsApp, nas páginas do Facebook. É só você garimpar aí no Twitter que você vai ver que é o questionamento que o torcedor botafoguense está fazendo a todo instante. Então é complicado, meu irmão. É complicado. Para pensar nisso aí, que você talvez possa ter o mesmo pensamento que eu. Analisa sem emoção. Tira a emoção, não analisa com emoção não. Analisa com a razão as coisas que estão acontecendo no Botafogo, as coisas que pararam de acontecer e as coisas que voltaram a acontecer assim que o Paulo Autuori saiu do comando técnico e do comando lá da gerência de futebol do Botafogo. Fique com Deus, rapaziada. Boa sexta-feira para você. Papai do céu te dê muita saúde, muita força, muita disposição. Voltar para casa tranquilo. Um calor para cada um aí fora.